Me explica um pouquinho, gestão populacional, como é que ele é baseado? Quais são as bases para isso acontecer? Tá bom. Basicamente, você entender o que o paciente quer, entregar o que ele precisa, em diferentes pontos de contato que você tem com ele, em diferentes níveis de atenção. Onde alguém é responsável por esse paciente, ou por essa população, melhor falando, garantindo que aquela população como um todo, no território que ela estiver, ela vai ter melhores desfechos, uma boa experiência e redução de custo. Podemos até falar de sinistro, se quiser. Tá. Isso é feito tem que ser feito de forma orquestrada. Isso não se faz sozinho. Você pode ser até um prestador, uma ponta nisso. Você é um médico de atenção secundária, você é um endócrino. Ok, mas dentro de envelopado em um produto, em um modelo assistencial, onde eu sou responsável por aquela população em diferentes pontos da jornada. E eu sou responsável por ela, clinicamente e, se possível, financeiramente. Subiu ou desceu, custou mais ou custou menos, alguém tem que assumir esse risco. Esse risco pode ser compartilhado, mas alguém tem que assumir. Entendi. Como é que isso é feito? Você não consegue fazer isso no papel. Você não consegue, até consegue, mas para 100, 200, 1000 pessoas. Né? A hora que você vai ter 4 mil, 10 mil, 100 mil pessoas, se for fazer isso no papel, você vai depender de um exército de pessoas e um monte de planilhas e muita ineficiência. Então, você precisa, primeiro, ferramentas digitais para isso. Você precisa de um bom modelo assistencial, pessoas certas, capital humano, a gente já falou sobre isso aqui no começo, fundamental. Ciência dando o teu caminho, qual é a melhor decisão que eu vou tomar para aquela população naquela linha de cuidado. Dentro de uma estratégia assistencial que faça sentido. Então, o que eu estou falando aqui é o cuidar daquela população. E alguém é responsável por isso. Pode ter vários atores, não tem problema. Mas alguém é responsável por aquela população, não só no hospital, ou não só no especialista, ou não só lá com a equipe multidisciplinar, mas em toda a jornada assistencial daquele paciente. Os modelos das ACOs, talvez, eles fazem isso. Mas é que a ACO tem uma diferença grande que a gente está distante aqui. E eu falei um pouquinho isso antes. A ACO, ela é um prestador, ela não é uma operadora, acho que isso é importante falar. Sim. E mais do que isso, ela faz uma regulação inteligente. É uma regulação onde você vai acompanhando esse paciente, na medida que ele vai mudando os níveis de atenção, você vai acompanhando esse cara numa rede qualificada, onde você contratualiza valor. Essa talvez seja a grande diferença. Temos esse no Brasil? Eu já vi alguns casos, não sei se chega a ser com essa profundidade, mas eu entendo que esse é o caminho para vários prestadores. Fazer saúde populacional, nesse modelo que eu comentei, onde você contratualize valor. E aí, por exemplo, quando você faz toda essa gestão, ou esse silo, né, de serviços, cuidados, né, e essa orquestração, no caso, a gente está falando da saúde suplementar, por exemplo, que tem provavelmente a maior necessidade de ter essa parte, porque a parte pública é SUS, né, é outra esfera, né? Eles entram junto também nesse modelo, as operadoras ou as seguradoras em si, para conversar e participar desse contexto. Ou eles ficam totalmente, não, beleza, tá tudo certo, ou tem que ter alinhamento a 4 mãos as coisas aí. O financiador, ou o pagador, ele quase que passa essa responsabilidade. Nos Estados Unidos funciona assim. Tem Medicare, onde procura uma ICO e fala assim, ó, essa população é tua, vamos contratualizar valor, eu vou medir o que está entregando de valor para aquela população em todos os pontos que você tem de contato com ela, na cirurgia ou na atenção primária. Eu vou cobrar resolutividade, eu vou cobrar até o indicador de exames por consulta, eu vou cobrar desfecho para quem fez a bariátrica. Entendi. Aí o financiador procura o ICO e faz isso. Acho que esse é um caminho importante e interessante. Acho que é isso. E legal. E aí te falo uma coisa assim, você acha que, por exemplo, essas áreas, porque eu vejo, hoje existe no Brasil muitas clínicas e muitos serviços menores. E essas clínicas menores, eles estão vendo uma movimentação bem interessante de mercado, por causa, como eu falei, aquisições, fusões, consolidação de mercado, né? O que sobra para esses caras? Então, eles vão ser prestadores dentro dessas SEOs, coadjuvantes nessa parte. E veja, quando eu falo coadjuvante, não é demérito nenhum, tá? Sim. Não é demérito nenhum. Sim. Alguém tem que protagonizar o cuidado. Sim. Alguém tem que ser o guardião do modelo assistencial. Entendi. Pode ser a ICO, pode ser uma operadora, pode ser um prestador de serviço. Esse cara, para ele fazer uma regulação inteligente, cuidado certo na medida certa, ele vai precisar de rede. Essas clínicas podem compor este modelo assistencial. Perfeito. Contratualizando o valor. Perfeito. Muito legal. Dani, finalizando aqui, mas eu tenho mais uma pergunta. Vamos lá. E eu acho que essa pergunta é mais São 2 perguntas, na verdade. Primeiro, se você fosse orientar, você fosse o coaching agora, você está no outro papel, você é o coaching lá de alguém, de um executivo seu aí que você vai pegar para treinar. Tá. O que você falaria para ele?
hoje, falando de saúde, para ele, tipo, cara, olha, prepara isso, tenta isso, o que você fala? Qual que é o conselho que você daria pro cara? Para um cara que tá próximo a você, que seja um substituto do Daniel Greca, ou um cara que vai ir para outro caminho para assumir alguma posição executiva, o que você falaria para esse cara? Eu falaria para ele tentar achar o equilíbrio entre ser humilde e sofisticado ao mesmo tempo. Parece contraditório isso, né? Às vezes a gente acha que uma pessoa humilde ela não pode ser sofisticada intelectualmente. Acho que esse é o grande equilíbrio que o executivo precisa ter. Humilde para reconhecer os erros, entender os arrependimentos corporativos, Perfeito. entender o que isso poderia ter me tornado melhor e lições aprendidas, entender que a tua estratégia talvez não seja certa, que você vai ter que mudar a tua estratégia de liderança ou de produto, talvez a cada 3, 4 meses, fazer uma análise super crítica quanto a isso, mas ao mesmo tempo você ser sofisticado intelectualmente para você pensar no que os outros não estão pensando, para você colocar em prática aquilo que as pessoas tentam às vezes desenhar no PowerPoint, como a gente falou aqui, mas não consegue colocar na prática. Então, normalmente eu admiro um líder que consegue ter o equilíbrio entre essas duas características. É sofisticado intelectualmente, mas ao mesmo tempo é humilde para reconhecer os erros, a sua estratégia, ajustar alguma rota se for necessário. Eu acho que seria talvez a dica que eu daria aí para um menino ou uma menina. E minha última pergunta, Dani, essa é mais voltada para o negócio. Se tivesse várias empresas aqui hoje com a gente ouvindo e assistindo, qual que era a dica, Daniel Greca? Cara, vai para esse caminho que você vai dar certo. A pergunta de $1 milhão, você fala aí. Invista em pessoas. Acho que esse é o... veja que eu não estou falando de tecnologia, não estou falando de produtos inovadores, eu estou falando, invista nas pessoas. Eu realmente acredito, Afonso, eu posso estar errado, o tempo vai dizer. Pessoas certas, engajadas, numa cultura colaborativa, onde as pessoas têm uma sensação de pertencimento, é ali que a mágica acontece. Eu nunca vi uma história de sucesso onde o executivo não subiu no palco, pegou o microfone e não falou assim, um executivo humilde, né? E não falou assim, cara, eu estava com as pessoas certas. Então, para mim, essa por mais clichê que seja, invista nas suas pessoas. Garanta que você tenha as pessoas certas, um modelo mental correto, que elas tenham um bom clima para trabalhar, que elas tenham sensação de pertencimento, comunicação aberta, assertiva, transparente, proximidade de gestão e de liderança, para você formar as novas pessoas. Para mim, capital humano é o que vai fazer a diferença daqui para frente. Caracas, hein, mano? Tá louco, hein? Gente, quantas horas já? 1h30 aí já, né? Já, né? Bastante papo aí. Dani, vou te agradecer pelo esse super bate-papo. Eu queria perguntar para você onde procurar Daniel Greca. Aonde procura Daniel Greca? Daniel Greca é meio tímido em rede social. Não tenho Instagram, nunca tive Facebook. Você pode me achar facilmente no LinkedIn. Ali eu tento ser um pouquinho mais ativo. Daniel Greca, LinkedIn. Gente, obrigado, Dani, pelo bate-papo, é muito bom. Gente, terminamos mais o nosso 8º podcast com esse grande ícone, Daniel Greca. E, turma, siga a gente nas redes sociais. Quem quiser patrocinar, tem toda a descrição aí no link da bio. E bora crescer, turma. E aí, turma, tudo bem? Curtiu aí o corte? Se quiser assistir o episódio completo, clica aqui no link na descrição. Segue já a gente aí no nosso canal e ativa o sininho para estar recebendo aí as novas notificações. Bora crescer!